Durante o nosso processo de despertar e expansão da consciência, nós podemos ter momentos incríveis em que a gente sente muito amor, muita paz. Mas a verdade é que nem só de bons momentos vive a pessoa que está no caminho de autoconhecimento. Nós também podemos ter momentos em que nós sentimos muita tristeza. E é desafiador enfrentar esses momentos tristes. Nesse vídeo eu vou revelar por que esses momentos tristes acontecem, como que nós podemos lidar com esses momentos tristes e como que você pode usar esses momentos como uma oportunidade para expandir ainda mais a sua consciência. Eu selecionei um comentário de uma pessoa inscrita aqui do canal para fazer um vídeo hoje. Eu vou ler o comentário para vocês. Nádia, se possível, faz um vídeo falando sobre momentos tristes durante o despertar. Ultimamente, coisas mágicas têm acontecido no meu dia a dia, mas chegam os momentos em que eu fico muito triste e preciso distrair a cabeça, mas me sinto culpada por não estar em conexão com o universo, ou por estar mal, ou por não estar manifestando coisas boas. Me sinto ingrata, sentindo más sensações durante o despertar, mesmo sabendo que é normal, eu não sei lidar. Quando eu li esse comentário, senti assim uma coisinha no meu coração, porque eu já passei por esse tipo de dificuldade e eu sinto que essa pessoa, que escreveu esse comentário não está sozinha. Até eu gostaria que você deixasse também um comentário depois nesse vídeo, se você já teve isso, essa dificuldade de enfrentar momentos tristes durante o despertar e não saber como lidar com eles. Então eu resolvi fazer esse vídeo inspirada nesse comentário. Eu já vou deixar claro aqui que o objetivo desse vídeo é falar sobre momentos tristes que ocorrem durante o despertar, momentos, digamos assim, esporádicos. Eu não vou falar sobre a situação da pessoa ter tristeza permanente, uma depressão profunda, não é o objetivo desse vídeo aqui. O objetivo desse vídeo é abordar justamente essa questão de você estar se sentindo bem, ter momentos em que acontecem coisas mágicas, mas tem momentos que são desafiadores e que bate aquela tristeza e a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Eu vou começar falando por que esses momentos tristes acontecem. São muitas as razões que a gente pode ter momentos tristes durante o nosso processo de despertar. Um dos motivos é porque você pode estar vindo à tona emoções reprimidas. Porque assim, normalmente nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções e nós não somos ensinados a lidar com tristeza. Pelo menos eu não aprendi isso quando eu era criança. Eu sempre, na verdade, suprimi aquilo que eu estava sentindo. E acredito que isso é para a maioria das pessoas. E porque a gente não consegue lidar com momentos tristes, a gente quer pular, Como é que eu faço para rapidamente me sentir bem de novo? A gente costuma reprimir, suprimir, fugir dessas emoções, enfim. A gente faz qualquer coisa para não sentir tristeza ou para não sentir esse tipo de emoção. E quando nós temos um despertar, é o momento, eu gosto de dizer que o despertar é o momento da verdade. Ou seja, tudo aquilo que a gente não enfrentou durante toda a nossa vida, a gente vai ter que olhar em algum momento durante o nosso processo de despertar. E isso inclui se dar de cara com essas emoções reprimidas e muitas vezes é tristeza. Tem muita tristeza dentro da gente. Eu não me achava uma pessoa triste. Depois que eu passei pelo meu despertar, eu tive momentos de muita tristeza, tristeza profunda. E que eu percebi, me dei por conta que eu nunca tinha me permitido sentir tristeza justamente porque eu estava reprimindo. Então, vai ter esses momentos que é para você olhar para tudo que não está curado e não está integrado dentro de você ainda, e que provavelmente você ainda não aceita, e inclui emoções como a tristeza. Então, se você reprimiu tristeza a vida inteira, vai estar ali para você olhar. Existe um propósito desses momentos tristes acontecerem durante o processo de despertar. Então, eu já queria salientar aqui, para você não sentir culpa. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a escala de emoções,
Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista esse vídeo depois. Culpa não serve para nada. E eu vou ressaltar mais uma coisa aqui. A culpa vem do nosso ego. Porque não existe nada de errado com o que a gente está sentindo e com o que está acontecendo na nossa vida. Quem coloca o rótulo de certo ou errado, não deveria estar acontecendo isso, eu não deveria estar sentindo isso, é o nosso ego. Então, se você em algum momento, né, se deparou com aquela tristeza, é porque ela tem uma função na sua vida, naquele momento. Claro que a gente também não vai alimentar essa tristeza, não estou defendendo isso aqui, eu só estou dizendo para você olhar para essa emoção com autorresponsabilidade e também com autocompaixão, sem se chicotear, tipo, nossa, eu tô culpada. Eu entendo de onde vem essa culpa, vem muito de uma positividade tóxica que a gente até vê na internet, como se a gente tivesse que sentir gratidão o tempo inteiro, a gente tivesse que se sentir bem o tempo inteiro. Só que isso é uma camada muito superficial, porque quando a gente realmente se propõe a viver o nosso caminho de autoconhecimento, e o despertar é um convite meio forçado para isso, você não tem como fugir daquilo que foi reprimido a vida inteira. Em algum momento você vai ter que olhar para isso. E pode ser que venham esses momentos de tristeza. Então, se é isso que veio para você, é porque é isso que você tem que enfrentar agora, sem culpa, mas sim com autocompaixão, acolhendo o que você está sentindo e não se cobrando de se sentir bem o tempo inteiro, porque a parte mais importante do nosso processo de despertar não é se sentir bem o tempo inteiro, isso aí é uma ilusão, uma doce ilusão. O processo mais importante do nosso despertar é aceitar o que está acontecendo de um lugar de verdade. É isso que está acontecendo agora. Eu vou enfrentar isso que está acontecendo agora. Uma outra razão para você ter esses momentos de tristeza são os que eu chamo de pequenos lutos que acontecem durante o nosso processo de despertar. O que eu quero dizer com pequenos lutos? O que está acontecendo é que quando a gente desperta, a gente está cada vez mais consciente de que o nosso objetivo aqui no planeta é a autorrealização, é a integração do ego. Só que para isso acontecer, partes nossas têm que morrer. Então são pequenos lutos que a gente enfrenta, que a gente tem que fazer desapegos, muitas vezes mudar coisas na nossa vida, desapegar de identidades, de rótulos, de relacionamentos, de trabalho, de muitas coisas. E desapegar nem sempre é fácil. Então pode ser que você esteja tendo que enfrentar esses pequenos lutos que são necessários na tua jornada, mas isso não significa que você não vai sofrer com esse processo, né? Eu, por exemplo, logo que eu despertei, uma das primeiras coisas que eu senti que eu tinha que fazer era terminar um relacionamento muito longo que eu tinha. E foi difícil pra caramba, mas assim, ó, eu chorava, eu senti uma tristeza profunda, parecia que estava arrancando o meu coração do meu peito. Foi muito triste para mim. Eu sofri demais, eu só queria ficar deitada na cama chorando dias. Por mais que eu soubesse que era isso que eu tinha que fazer, porque aquele relacionamento não fazia mais sentido com o nível de consciência que eu tinha, foi difícil. Então, em alguns momentos, vai ser difícil enfrentar essa tristeza e a gente vai querer fugir. Você vai querer ficar deitado na cama chorando, você vai querer ficar vendo uma série no Netflix, você vai querer fazer qualquer coisa para não olhar para essa tristeza. E tá tudo bem, porque às vezes é muita coisa para a gente processar. Então também pode ser que tenha esses momentos em que é muita coisa para processar. O que eu gosto de fazer é me perguntar assim, com o que eu consigo lidar hoje? Será que eu consigo olhar para toda essa tristeza agora? Talvez não. Talvez eu precise comer alguma coisa gostosa, deitar no sofá e ver uma série, sei lá, preciso fazer alguma coisa para me sentir melhor e depois, aos pouquinhos, eu vou digerir essa emoção. Isso acontece quando a gente tem que enfrentar um pequeno luto, como eu falei, né? Um outro pequeno luto que eu tive foi quando eu pedi exoneração do meu cargo público. Eu era funcionária pública federal,
Aí eu descobri que aquela função não estava alinhada com o meu propósito, com a minha missão. Passei por um processo muito difícil, tive coragem, pedi exoneração, mas mesmo sabendo que era isso que eu tinha que fazer, foi difícil. Eu chorava. E nos primeiros dias, assim, eu fiquei na frente do sofá vendo série, tipo, não quero pensar na vida, sabe? Não quero fazer nada, quero só ficar comendo besteira vendo televisão. E foi isso que eu fiz, porque aquele momento era muita coisa para eu processar. Depois eu fui aos pouquinhos, não, vamos olhar para essa tristeza aqui, vamos integrar isso, vamos superar isso, vamos comemorar isso que aconteceu, esse processo. Então, assim, não se culpar se naquele dia você não consegue olhar para aquela emoção. Ela vai estar ali amanhã. Só isso que eu tenho para te dizer. Então, se naquele dia você precisa se amortecer de algum jeito, ok. É claro que a gente não vai passar a vida inteira se amortecendo, é lógico que não. Não sugiro que você faça isso. Mas quando for uma dor profunda, uma tristeza profunda, principalmente por causa desses pequenos lutos, você se amortecer ali por 1, 2 dias, é normal, né? Nós somos humanos, a gente tem os nossos apegos e todo esse processo de despertar, a gente tem que desapegar de muita coisa. Para algumas coisas são mais fáceis de desapegar, outras são mais difíceis e só você pode saber quando que você está enfrentando um momento de desapego que realmente vai te deixar muito triste e que num primeiro momento talvez você tenha que fugir daquilo, se amortecer, para depois sim você ter a coragem de olhar para essa emoção de frente e sublimar e transformar e ter o aprendizado que você precisa ter. Um outro motivo para você ter tristeza durante o seu despertar é que você pode estar passando por um momento de aumentar a sua sensibilidade. Isso acontece muito comigo, por exemplo, de eu estar bem, tô bem num lugar, eu tô bem na minha casa e de repente me bate uma tristeza, uma bad, mas uma bad, assim. Nossa, uma sensação horrorosa, assim. E daí eu penso, por que eu tô sentindo isso? Eu começo a refletir. Uma coisa que eu gosto de me perguntar nesse momento é, isso é meu? No sentido de, será que eu não tô sentindo a energia de outras pessoas, dos lugares, ou mesmo do inconsciente coletivo? Eu até já fiz vídeos aqui no canal falando sobre os empatas. Se você é um empata, faz parte, né, da missão dos empatas sentir as energias, e muitas vezes a gente sente tristezas que não são nossas, né? Então, também é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? Se distanciar, ficar como um observador ali para não se identificar com aquela tristeza. Enfim, são muitas razões para que a gente sinta esses momentos de tristeza durante o nosso despertar. Tá, mas se não é para sentir culpa, o que eu faço quando eu sinto esses momentos de tristeza? Afinal, como que a gente lida com isso? Primeira coisa é que isso é normal, faz parte do nosso caminho. Então, como eu falei, reforçando de novo, nada de se sentir culpado. Eu sugiro que você primeiro se pergunte se você consegue lidar com aquilo naquele dia, naquele momento, porque às vezes é uma dor muito profunda, você não está acostumado a lidar com tristeza e às vezes dá vontade de fugir mesmo. Então, primeiro se pergunte, com o que eu consigo lidar agora? Com o que eu consigo lidar hoje? Eu consigo lidar com isso hoje? E se num primeiro momento você tiver que se amortecer, no primeiro dia, tá tudo bem, também não se sinta culpado por isso. Quando você estiver se sentindo mais corajoso, mais corajosa, mais fortalecido, aí sim, você vai lá e olha para essa tristeza, porque em algum momento você vai ter que fazer isso, tá? Tá, mas como que a gente enfrenta sem se identificar? Porque é um ponto bem importante, a gente tem que olhar para a emoção, sentir essa emoção, mas ao mesmo tempo sabendo que nós não somos essa emoção, nós somos a nossa essência, o ser. Essas emoções existem, mas nós não somos essa emoção. Então, é não pensar assim, eu sou uma pessoa triste, mas sim, eu estou sentindo essa tristeza, é bem diferente. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal com uma técnica que é incrível para esses momentos. Eu vou deixar também o card aqui. É um vídeo chamado Deixar Ir, o caminho do desapego. Se eu não me engano, é esse o título do vídeo. E lá tem uma técnica para você fazer que é poderosíssima, justamente para você conseguir olhar, sentir essa emoção e transmutar, né? Porque a gente também não quer alimentar a tristeza. Esse é um ponto bem importante. Não é ficar alimentando a tristeza e pensamentos tristes. O nosso objetivo é ter o aprendizado que a gente precisa ter.
As nossas emoções, elas funcionam como um GPS. Então, a gente tem um caminho, que é o caminho do nosso coração para seguir, só que a gente vai para um lado, vai para o outro, né? Durante o nosso processo de despertar, a gente dá uma desviada aqui, dá uma desviada ali. Então, quando a gente tem uma emoção como a tristeza, é para nos mostrar, opa, ajusta um pouquinho a tua rota ali, que não é bem por aí. Então, a tristeza, ela sempre vem para nos ensinar alguma coisa. Quanto mais rápido a gente aprender o que a gente precisa aprender, mais rápido essa tristeza vai embora. É assim que funciona. Então, você pode aplicar a técnica do deixar ir, e eu também gosto de perguntar o que eu preciso aprender com isso. Principalmente quando eu sinto que aquela... Sabe como eu falei que a tristeza não é minha, né? A questão de sensibilidade. Na verdade, nós somos todos um, mas para ficar mais fácil de explicar, quando eu sinto que aquilo não é meu, que é de uma outra pessoa, que é de um lugar, ou mesmo do inconsciente coletivo, mesmo assim, eu tenho responsabilidade sobre isso. Nós temos responsabilidade sobre isso, todos nós. Porque nós estamos todos interligados. Então, mesmo que eu tenha uma emoção, que eu sinta uma emoção que não é minha, eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo e eu gosto muito de perguntar o que eu preciso aprender com isso. Por que eu estou sentindo isso agora? E às vezes são emoções muito fortes, que vêm do inconsciente coletivo. Eu sinto bastante, com uma certa frequência isso. E aí eu sinto que é um momento ali que eu tenho que cuidar mais da minha energia, né? Para eu poder ancorar um campo energético com uma frequência mais alta, por exemplo. Isso faz parte da minha missão, do meu trabalho aqui. Então, quando eu sinto esse campo, né, da Terra, parece que está me apertando, assim, e muitas vezes eu acabo sentindo tristeza também, eu me pergunto, tá, o que eu não estou fazendo? Qual é a prática que eu não estou exercendo? Não estou cuidando direito aqui do meu campo energético? Isso está me abalando mais do que deveria. Eu também gosto de me questionar, eu gosto de assumir a responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo, embora não seja meu, vamos dizer assim. Que tudo é nosso, né? Nós somos todos um. Mas só para explicar aqui de uma forma mais didática. Então, eu gosto de perguntar, o que eu preciso aprender com isso? E assim, eu já tive aprendizados incríveis, surreais, assim, que eu digo que foram verdadeiros milagres na minha vida. De eu estar sentindo muita tristeza, eu ter coragem de olhar para essa tristeza e vir um aprendizado, mas um insight, assim, ó, que mudou tudo, que me transformou. E eu sou muito grata por esses momentos. Eu sou muito grata por eu ter enfrentado isso e não ter fugido e não ter corrido disso. E se você tiver essa coragem de enfrentar esses momentos de tristeza, como eu falei, né, com autorresponsabilidade, com autocompaixão, sabendo ali o que você consegue lidar, eu tenho certeza que você vai ter aprendizados incríveis na tua jornada, que vão te levar para um outro patamar, você vai ter saltos quânticos ao passar por isso. E é isso que eu desejo para você, que você consiga lidar melhor com esses momentos tristes, com autocompaixão, com autorresponsabilidade, e que você consiga extrair desses momentos tristes o aprendizado para que possa então expandir ainda mais a sua consciência. Se você gostou desse vídeo e sente que esse vídeo pode ajudar mais pessoas, compartilhe. Se você não está inscrito no canal ainda, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.